Pessoal, o tema dessa aula é Administração da Produção 1, do curso de Bacharelado em Administração do IFMG Campus São João Evangelista. O livro utilizado é o livro Administração da Produção, a segunda edição, do Nigel Slack, Stuart Chambers e Robert Johnston. Esse livro ele é referência na administração de produção para trabalho nessa disciplina. Então, nós vamos começar falando sobre a administração da produção. Em que consiste a administração da produção? Então, o que vem a ser a administração da produção? Quais são as similaridades entre todas as operações produtivas? Como as operações produtivas diferem uma da outra? Quais são as responsabilidades dos gerentes de produção? Bom, a administração da produção, ela trata da maneira pela qual as empresas produzem bens e serviços. E todos esses bens e serviços que nós consumimos, eles são trabalhados por gerentes de operações que organizam a sua produção e eles também são chamados de gerentes de produção. Então, todos os recursos que vão da entrada, que são materiais, informações, os consumidores, as instalações, o pessoal que trabalha na transformação desses recursos, quando esses recursos dão entrada no ambiente empresarial, eles precisam de ter um projeto, de ter um planejamento e um controle da produção, um planejamento de melhoria dessa produção, que a gente chama de estratégia de produção, que é traçado com os objetivos estratégicos para fazer com que essa produção seja a mais produtiva possível, em nível de qualidade, em nível de eficiência. Então, esse papel e posição competitiva da produção, ela é muito importante quando da saída dos produtos ou serviços, que é o output, que a gente chama, que vai ser o serviço entregue aos consumidores. Vamos ver como se dá a administração eficaz da produção pelo exemplo de um case que é a IKEA, né, que é uma empresa que ela trabalha com a venda de produtos e também fornece serviços que são para o ambiente doméstico. Então, a administração, nesse caso que nós vamos trabalhar especificamente do case a IKEA, ele vai mostrar os problemas reais que acontecem numa empresa, que é o que a administração da produção de fato trabalha, com problemas reais. Nós vamos ver, por exemplo, como o projeto de produção da IKEA difere da maior parte das operações de varejo de móveis. É muito importante que vocês leiam o material para entenderem como que é o case IKEA. Então, o que acontece? Quais são as diferenças das lojas de varejo de modo geral? As operações na IKEA, elas são diferenciadas. Você encontra todos os produtos que você quiser em todos os espaços que são destinados à exemplificação de espaço de dormitório, de cozinhas, de salas, dos diversos ambientes. E sempre tem alguém que vai dar um auxílio para que você faça a sua aquisição de acordo com a sua necessidade. Então, você consegue fazer a medição dos móveis, consegue fazer a medição calculando quais ficam mais adequados com base na assessoria das pessoas que estão lá dando esse apoio. Então, essa é uma grande diferença em relação às operações de varejo de móveis de diversas outras empresas que não contam com pessoas com esse tipo de perfil de colaboração. Quais você considera serem os maiores problemas em administrar operações como a IKEA? A quantidade de pessoas e a quantidade de variáveis de produtos seria, por exemplo, um grande problema, né? Como que essas pessoas estarão ali se elas estão de fato envolvidas com o objetivo da empresa? Isso tem que ser muito considerado quando a gente trabalha numa proposta diferenciada de produto e serviço. As pessoas envolvidas nessas operações, elas precisam estar de fato integradas e compreendendo o objetivo da empresa para desenvolverem os seus trabalhos da forma melhor ou mais eficiente.
O que você identifica como a função da produção dentro da IKEA? Como ela difere da função de vendas? Então, a produção dentro dessa empresa, ela vai muito além da venda. Ela vai pela orientação, ela vai pelo planejamento, ela perpassa diversas outras funções, inclusive na questão do atendimento, quando a pessoa vai tendo a oportunidade de visualizar produtos e serviços que farão a diferença durante o seu processo de aquisição. Então, como que ela difere da função de vendas? Ela difere oferecendo oportunidades ao consumidor de analisar, de comparar, de visualizar o que melhor se adequa às suas condições. Então, nós temos aí como que é, né, como são algumas atividades da administração de produção da IKEA. Né? Ela tem um desenho de produção com produtos elegantes que passam a ser empacotados de forma eficiente, que você consegue colocar dentro do seu carro, chegar em casa e montar você mesmo seu próprio móvel. Então, o arranjo físico da loja, ele permite uma melhor circulação e uma visualização de todos os produtos. Há uma garantia de que o serviço de todos os funcionários, eles encorajam as contribuições para o acesso da empresa. Eles vão te mostrando tudo o que você precisa e a forma como você pode utilizar e montar, por exemplo, um móvel que você está levando para casa. Há um exame contínuo e aprimoramento das práticas de produção. Como que são feitas as vendas, como são feitas as orientações, isso tudo faz parte da produção. Há uma rápida reposição dos produtos, que os produtos não podem faltar, as pessoas elas chegam já com a expectativa e elas querem adquirir, elas sabem que aquela loja é uma loja que vai ter tudo diferenciado e dentro do que se espera encontrar para que haja uma montagem pela própria pessoa, pelo próprio consumidor, pela organização das ideias do consumidor e orientação de quem também está vendendo. Há um monitoramento e aumento da qualidade do serviço prestado a esses consumidores, então constantemente eles são treinados, eles são orientados e monitorados como a forma que desenvolvem seus serviços. A manutenção diária de estocagem ela é limpa e segura. Então, as pessoas podem transitar com segurança e vão visualizar quais são os produtos que estão disponíveis. O tamanho das lojas, ele é apropriado e tem uma localização eficaz. As pessoas conseguem estacionar com facilidade seus carros, elas conseguem parar no local de pegar essas compras. Então, é realmente bem diferenciado. Essa empresa, ela é uma empresa que não é brasileira, né? Então ela funciona em diversos países e ela tem de fato uma atividade de administração de produção bem diferenciada. Definindo a função de produção. A função de produção ou função produção na organização, ela representa a união de recursos destinados à produção de bens e serviços. Quais são esses recursos, né? Os recursos humanos, os recursos materiais, tecnológicos, todos esses recursos, eles são organizados de forma a gerar uma eficiência na produtividade de bens e serviços. Qualquer organização, ela possui uma função produção, porque produz algum tipo de bem ou serviço. Então, quer seja serviço ou produto, tem que ter uma organização de como se produz. Entretanto, nem todos os tipos de organização necessariamente determinam a função produção pelo nome função produção. Então, existem outras nomenclaturas utilizadas. Gerentes de produção, por exemplo, são funcionários da organização que exercem responsabilidade particular de administrar algum ou todos os recursos envolvidos pela função produção. O gerente de produção, ele pode receber outra denominação, gerente de tráfego em uma empresa de distribuição,
gerente administrativo em hospital, gerente de loja em supermercado e assim diversos outros nomes. E administração de produção ou de operações é o termo usado para as atividades, decisões e responsabilidades dos gerentes que estão trabalhando diretamente com o que vai ser produzido. Produção na organização. Bom, a função produção, ela é o objetivo central para a organização, porque é nessa função que são produzidos os bens e serviços, sendo, portanto, a existência, a razão da existência da organização, mas não é a única e a mais importante. Existem outras funções que têm importância também, assim como a da produção, em qualquer organização, que são função do marketing, que inclui vendas, que é responsável por comunicar aos consumidores os produtos ou serviços de uma empresa para o seu mercado, de modo a gerar pedidos de serviços e produtos ao consumidor. Então, o marketing, ele mostra o produto. Função desenvolvimento de produto ou serviço. É responsável por criar novos produtos e serviços e modificá-los de modo a gerar solicitações futuras de consumidores por produtos e serviços. Então, o desenvolvimento de produto e serviço, ele tem que estar constantemente antenado com as necessidades do mercado e com as expectativas dos consumidores, para sempre estar criando e melhorando aqueles produtos e serviços que serão colocados no mercado. E efetivamente a função produção, que é responsável por satisfazer as solicitações de consumidores por meio da produção e entrega de produtos ou serviços. Temos também as funções que são chamadas funções de apoio. Elas suprem e apoiam a função produção. Que são elas? Função contábil financeira. Nessa função é que são fornecidas as informações para ajudar os processos decisórios econômicos e nela é que são administrados os recursos financeiros da organização. Então, essa função de apoio, ela é de extrema relevância e é preciso que ela esteja muito integrada com as demais funções que sejam principais ou sejam de apoio. Função recursos humanos. É nela que são recrutados e que são desenvolvidos os potenciais dos funcionários da organização, como também ela é encarregada de zelar pelo bem-estar destes funcionários. Então, nós temos aí as atividades das funções centrais de algumas empresas. Quando nós pegamos aí a atividade central marketing, de um provedor de serviço de internet, qual que é a função central dela? É promover serviços a usuários e obter assinaturas, vender espaço de propaganda. No caso de desenvolvimento de produto ou serviço, nessa função de provedor de serviço de internet, ela tem que criar novos serviços e comissionar novos conteúdos de informação. E qual que é a produção? Manter equipamentos, programas, informação, implantar novos links e serviços. Então, vamos pegar agora aqui um exemplo de uma cadeia de fast food. Qual que é o marketing e venda? Fazer propaganda em televisão, inventar material promocional. Quanto ao desenvolvimento de produto ou serviço, tem que inventar hambúrgueres, pizzas, projetar a decoração dos restaurantes e efetivamente na produção fazer hambúrgueres, pizzas, servir aos clientes, fazer limpeza, manter o equipamento em condições de produtividade. E assim nós temos outros modelos que são de caridade, fabricante de móveis, que é importante fazer a leitura do material disponibilizado. Administração da produção em pequenas empresas. Bom, teoricamente, o conjunto de atividades de administração da produção atende qualquer tamanho de empresa. Grandes empresas podem ter recursos para destinar profissionais a desempenhar funções organizacionais específicas, o que geralmente não ocorre com pequenas empresas ou empresas menores. Os processos decisórios também podem ficar confusos à medida que as funções se justapõem nas empresas pequenas. Então, muitas vezes é uma única pessoa que desenvolve várias atividades.
Então, na empresa pequena, né? Então, isso gera uma certa confusão por justapor funções. Empresas pequenas podem ter mais dificuldade de isolar as questões da produção de outras questões da organização, justamente por ter pouco recurso humano para trabalhar com as diversas funções dentro da organização. Normalmente, 1 a 2 pessoas acumulam diversas funções. Case StagePoint. Então, a StagePoint é uma empresa que trabalha com iluminação, sonorização. Esta empresa, ela procura manter o controle sobre a localização de cada equipamento. Então, ela estrutura um evento, seja shows, quer seja uma palestra. Então, ela trabalha com o planejamento do que é necessário para que, dentro daquilo que seja um show, uma palestra, estejam todos os materiais disponíveis para que se produza aquilo que se objetiva. Ela compra o tipo certo de equipamento que os consumidores desejam alugar. Então, ela tem exatamente aquilo que é necessário para cada tipo de evento. Distribui de forma justa as tarefas populares, que são viagens a exteriores, impopulares, como viagem de emergência, no caso de algum evento que seja sexta-noite, entre todos os funcionários. Ela prepara visualizações mostrando o projeto do set final para os consumidores que estão prospectando contratar seu serviço. Então, ela mostra, a pessoa consegue visualizar o processo, como que vai ser no final da utilização de todos os recursos. Ela desenvolve as habilidades dos funcionários para aumentar a flexibilidade e qualidade do serviço. As pessoas, elas conseguem resolver os problemas que surgem em tempo real. Sempre tem procedimentos de emergência, caso os consumidores tenham algum problema. Um exemplo fácil de observar, é que tenham disponíveis recursos no caso de um microfone dar algum problema. Vai ter outros que vão substituir e outros equipamentos que são necessários para substituição ou adequação no momento. Preservar todo o equipamento de modo a evitar falhas quando em uso. Uma das formas de trabalhar essa preservação é colocando as pessoas que têm conhecimento para trabalhar com esse equipamento. Então, assim que a pessoa pega no equipamento, ela já consegue perceber quais são as possíveis falhas que podem ocorrer e já ajustar essa situação. Manter o controle sobre a localização de cada equipamento. Então, esse case é muito importante fazer a leitura dele para perceber que aí a gente visualiza uma empresa de serviço, como que ela funciona. Ela também precisa de ter uma organização de produção para que tudo corra de acordo com o planejado. A administração da produção em organizações sem fins lucrativos, ela também é feita, né? Ela é relevante para a empresa cujo objetivo primordial não seja gerar lucro? Sim, apesar de não ter fim lucrativo, é importante que haja uma organização de tudo que se pretende ofertar para uma sociedade. Os objetivos estratégicos de organizações sem fins lucrativos podem ser mais complexos e envolvem uma mistura de objetivos políticos, econômicos, sociais e ambientais. Então, todos esses objetivos, eles podem ter que ser atendidos dentro da proposta dessa organização. Essencialmente, as operações são as mesmas em organizações com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. A atividade de produção, ela é necessária, porque ela é que organiza tudo para chegar ao resultado final ao consumidor. Transformar recursos de entrada em produtos ou serviços de saída, enfrentando os mesmos conjuntos de decisões. Como produzir os produtos e serviços, investimento em tecnologia, contratar algumas
né, fazer subcontratações em algumas de suas atividades. Se você não tem pessoal, você precisa contratar pessoas que vão desenvolver atividades dentro de algumas atividades, criar medidas de desempenho, melhorar o desempenho das suas atividades. Esses são alguns conjuntos de decisões que são necessários para transformar recursos de entrada. Modelo de transformação. Por transformação, referimos ao uso de recursos para mudar o estado ou condição de algo para produzir outputs, que são os produtos de saída, que serão entregues aos consumidores. Então, no processo de transformação é que ocorre exatamente a produção envolvendo os produtos de entrada, os inputs, que serão transformados para saírem para os consumidores. Nós temos aqui uma tabela, algumas operações descritas como processo de input, transformação, output. Então, vamos pegar um exemplo aqui de uma gráfica, que é algo que é fácil de visualizar por todo mundo. A gráfica tem como recursos de input impressoras e desenhistas, prensas de impressão, papel, tinta e etc. Processo de transformação passa por um projeto gráfico, vai para impressão e encadernação. O output, que vai ser a saída, vai ser o material desenhado e impresso para ser disponibilizado para o cliente. No caso de um fabricante de comida congelada, o input, comida fresca, as pessoas que vão operar, que são aquelas que vão cozinhar, equipamentos de processamento dos alimentos e os congeladores. Preparação da comida e o congelamento da comida faz parte do processo da transformação. O output é a comida congelada que estará disponível para aquisição dos consumidores. Então, dessa forma, a gente consegue visualizar da entrada do recurso, o processo de transformação e a saída do produto que estará disponível para o consumidor. Inputs para o processo de transformação. Então, os inputs para a produção podem convenientemente ser classificados em recursos transformados, os que são tratados, transformados ou convertidos de alguma forma, e recursos de transformação, os que agem sobre os recursos transformados. Então, quando a gente fala em recursos de transformação, podemos compreender que serão aqueles equipamentos que serão utilizados nos recursos transformados. Por exemplo, numa gráfica, os recursos de transformação são os maquinários de impressão, de corte, de perfuração e montagem, por exemplo, de um livro. E os recursos transformados serão o papel, a tinta, um exemplo simples. Recursos transformados, geralmente, são recursos que a produção entrega, né, e eles são compostos de materiais, informações e consumidores. Com frequência, um deles é dominante em uma operação. Vamos pegar o exemplo de um banco. O banco produz demonstrativos impressos para consumidores. Então, ele processa materiais agindo como uma gráfica, mas ele não é uma gráfica. Ele processa consumidores, ele dá orientação para aplicação financeira, paga o cheque dos consumidores, deposita o dinheiro e tem contato direto com eles. Então, ele também processa consumidores a partir do momento que ele trabalha diretamente com esses consumidores. Então, vamos ver aqui a tabela que mostra materiais transformados dominantes em várias operações. Então, predominantemente, processadores de materiais. Nós temos todas as operações de manufatura, empresas de mineração e de extração. Então, são aqueles que vão processar diretamente os materiais. Serviços postais, linha de embarque de contêineres, empresas de transporte rodoviário. Predominantemente, processadores de informações. Bancos, empresas de marketing, analista financeiro, contador e predominantemente processadores de consumidores, que
que são hotéis, cabeleireiros, transporte rápido de massa, que são ônibus, teatro, parque temático, dentista, trabalham. Então, esses que são processadores de consumidores, eles atuam diretamente com os consumidores. Recursos de transformação. Existem dois tipos de recursos de transformação que formam os blocos de construção de todas as operações, que são eles: instalações e funcionários. Dentro das instalações, nós temos prédios, equipamentos, terreno e tecnologia do processo de produção. No que se refere aos funcionários, são aquelas pessoas que operam, mantêm, planejam e administram a produção. Os autores, eles utilizam do termo funcionários para descrever todas as pessoas que estão envolvidas na produção em todos os níveis. Eles não separam os dos níveis dos altos escalões daqueles que estão trabalhando diretamente na produção. Todos são chamados de funcionários. A natureza específica das instalações e dos funcionários serão diferentes entre as operações. Tecnologia, por exemplo, de um ônibus espacial e a sofisticação num hotel de luxo. São relações diferentes. A fábrica de montagem de refrigerantes domésticos, por exemplo, ele tem baixo nível de experiência técnica, não exige que os funcionários tenham alto nível de conhecimento técnico. Já um escritório de auditoria, ele exige que haja uma experiência técnica. As operações, então, elas variam quanto ao equilíbrio entre as instalações e os recursos humanos. Um exemplo é a Intel, fabricante de chips para computadores. Ela tem um investimento em instalações físicas. Então, ela precisa de uma instalação física por causa de ser fabricante de chip, ela precisa de uma estruturação de maquinário diferenciado. Já a Century, que é uma consultoria em administração, ela precisa de profissionais, fazer um recrutamento, desenvolvimento e a disposição de consultores capacitados. Ela tem que investir em pessoal com alto nível de qualificação. Então, olha a diferença quando a gente tem o equilíbrio entre instalação e recurso humano. Algumas empresas exigem maior investimento em instalações, outro maior investimento em pessoas. No processo de transformação das operações, está diretamente relacionado com a natureza de seus recursos de input transformados. Então, quando a gente trabalha com o processo de materiais, as operações que processam materiais podem também transformar suas propriedades físicas, como forma, composição ou características, que é o caso da manufatura. Outras operações que processam materiais também mudam sua localização. Por exemplo, as empresas que trabalham com entregas de encomendas, elas também trabalham com processamento de materiais, só que relacionado à localização. Elas mudam de lugar, elas tiram de um local para entregar. As operações de varejo mudam a posse ou a propriedade dos materiais a partir da venda. Quem tinha a posse e a propriedade era a empresa que tinha ali o produto para vender. A partir do momento que o cliente adquiriu, essa posse e propriedade mudam com a venda da mercadoria. Algumas operações de processamento de materiais, sobretudo, os estocam ou os acomodam, que é o caso dos armazéns, que só mantêm esses materiais estocados e acomodados para a utilização futura. Processamento de informações. As operações que processam informações podem transformar suas propriedades informativas, a forma da informação, por exemplo, contadores que recebem dados que serão por eles organizados e transformados em informação. Algumas mudam a posse da informação, que são empresas de pesquisa de mercado. Algumas estocam ou acomodam informação, que são arquivos e bibliotecas. Algumas operações, elas mudam a localização da informação, por exemplo, em empresas de telecomunicação. As operações que processam consumidores podem também transformá-los de várias maneiras. Algumas mudam suas propriedades físicas, por exemplo, cabeleireiros, cirurgiões plásticos.
Algumas operações de processamento de consumidores estocam ou acomodam-nos. Por exemplo, os hotéis. Algumas transformam a localização, que são companhias aéreas, empresas de ônibus. Então, cada empresa, ela trabalha com processamento de uma forma que gerará resultados diferentes. Algumas operações lidam com a transformação do estado fisiológico de seus consumidores, por exemplo, os hospitais. Algumas ocupam-se de transformação de seu estado psicológico, que são serviços de entretenimento, como música, teatro, televisão, rádio e parques temáticos. Nós temos aqui nesse quadro diferentes tipos de processos de transformação. Vamos pegar um exemplo do processadores de materiais. Quando da propriedade física, todas as operações de manufatura, mineração e extração. Com relação a processadores de informação, as matrizes de bancos, contadores, arquitetos. Quando a gente fala aí do processamento de consumidores da propriedade física, temos cabeleireiros, cirurgiões e assim sucessivamente, de acordo com o tipo de processo de transformação, se for propriedade física, propriedade informativa, posse, localização, estocagem ou acomodação, estado fisiológico e estado psicológico, cada uma dentro da sua particularidade. Outputs do processo de transformação. Os outputs e o propósito do processo de transformação são bens físicos ou serviços, e esses geralmente são vistos como diferentes em vários sentidos. Com relação à tangibilidade, que são os bens físicos que a gente pode pegar, pode tocar, um exemplo é a TV. Quanto à estocabilidade, com relação a estocar bens tangíveis, manter esses bens armazenados em algum local. Transportabilidade, que é a movimentação desses bens tangíveis. Simultaneidade, que é o time de produção, serviços simultaneamente e produtos com antecedência, né? Então, quando você consegue planejar o tempo dessa produção com antecedência. Contato com o consumidor, produção de bens, baixo nível de contato, serviços, nível mais alto de contato. Então, toda vez que a gente está produzindo bens, nosso contato com o consumidor ele é baixo, mas quando a gente está produzindo serviço, é alto nível de contato com o consumidor. Qualidade. Por não verem a produção dos bens físicos, julgam que a qualidade da operação vai ser adequada com base no bem. Então, se a pessoa ficou satisfeita com o bem, ela julga que aquela produção foi adequada. Se o serviço de venda for incipiente, o julgamento do bem pode ficar comprometido pela experiência com a apresentação do serviço de venda. Então, quando a gente trabalha a relação da qualidade, existe uma subjetividade muito grande, porque nem sempre o bem é julgado pela sua produção física, mas também pela venda que ocorre. Se não foi dentro do esperado, às vezes fica comprometida a avaliação da qualidade desse produto. A maioria das operações produz tanto produto quanto serviços. Algumas operações produzem apenas serviços, outras apenas produtos. Contudo, a maioria produz um composto dos dois. Serviços facilitadores são aqueles produzidos para atender uma necessidade referente ao produto produzido, como, por exemplo, assistência técnica. Então, existem para facilitar a venda dos produtos, os quais dá sustentação. Empresas de assistência técnica, manutenção, treinamento e instalação. Então, esses serviços facilitadores, eles complementam a produção de serviços. O produto ele é colocado no mercado, mas ele vai ter um serviço facilitador, que é, por exemplo, assistência técnica. Os serviços produzidos por restaurantes são mais do que facilitadores, são parte essencial do que o consumidor está pagando, porque além dele estar pagando pelo que ele está consumindo, o garçom, o atendimento desse garçom, a cordialidade, a atenção, faz parte desse processo de venda do produto ao consumidor.
O restaurante, então, é tanto uma operação de produção que produz produtos alimentícios, quanto fornecedor de serviços, como sugestões, ambiente, atividades relacionadas a servir a comida. Alguns serviços puros não produzem qualquer tipo de produto, por exemplo, clínica de psicoterapia que fornece tratamento terapêutico a seus consumidores sem quaisquer bens facilitadores. É exclusivamente aquele serviço específico de psicoterapia. Então, aí nós temos uma demonstração do output da maioria dos tipos de operações, que é um composto de bens e serviços, e essa relação com os consumidores. Alguns você tem um nível de relação e contato com o consumidor mais alto e outros mais baixos. Quanto maior a condição de produção relacionada a esse produto, menor é o nível de contato. E quanto maior a relação com o consumidor, que são os produtos intangíveis, então eles têm um nível de dificuldade maior de julgar a qualidade em relação àqueles que são os produtos. Produtos e serviços estão fundindo-se. Cada vez mais as distinções entre produtos e serviços é ao mesmo tempo difícil e não particularmente útil. Programas de software vendidos sob a forma de CD são classificados como produtos. O mesmo programa vendido por meio da internet é classificado como serviço. Então, depende do recurso utilizado para instalação, por exemplo, desse programa. Todas as operações são fornecedores de serviços que podem também produzir produtos como forma de servir a seus clientes. A abordagem do livro, ela trata a administração da produção como algo relevante para todas as organizações, sejam elas fabricantes de produtos, que são os bens físicos, ou prestadoras de serviços, que são os bens intangíveis. Hierarquia do sistema de produção. O modelo input, transformação, output pode também ser usado dentro da produção. A função da produção de uma grande rede de televisão possui inputs que são os artistas, apresentadores e pessoal técnico, além de câmeras, equipamentos de gravação e transmissão, as notícias que serão informadas, os ensaios, os videotapes, etc. Eles são transformados em programas acabados que estarão vinculados na rede. Entretanto, nessa operação global, há muitas operações menores, como, por exemplo, oficinas que produzem o cenário e as instalações para as produções, pesquisadores que testam ideias de programas com audiências potenciais e dão informações e orientações aos produtores, departamento de manutenção que mantém e conserta os equipamentos de programação e de transmissão, unidades de produção que organizam e gravam os programas e vídeos, o departamento de finanças e custos que estima o custo provável de projetos futuros e controla orçamentos operacionais. Então, a operação global de uma rede de televisão, ela pode ser denominada macrooperação, enquanto seus departamentos podem ser denominados microoperações. Dentro de cada microoperação, pode haver grupos ou seções que podem ser consideradas operações. Essas seções podem receber parte de seus inputs e fornecer parte de seus outputs a outras seções ou grupos. Qualquer função produção pode ser considerada uma hierarquia de produção. Então, vale a pena a gente observar aí nessa figura que todas as macrooperações são formadas de muitas microoperações. Então, aí uma empresa de produção de vídeo e programa de televisão. Então, da macrooperação, que vai ser os vídeos que estarão disponibilizados para os consumidores, eles são compostos de microoperações, que são, por exemplo, produção de cenários, instalações, o marketing, venda, engenharia, que é o que vai ser todo o equipamento que vai ser utilizado, os testes, os funcionários envolvidos, adaptação para a construção desse programa, para daí sair aquele vídeo que vai estar disponível para a pessoa assistir. Consumidores e fornecedores internos recebem outputs e fornecem inputs a qualquer operação.
não podem ser tratados como os consumidores e fornecedores externos, pois essas operações em mercado livre não podendo, portanto, procurar fontes externas para comprar recursos de input ou para vender os seus bens e serviços. Então, os consumidores internos, eles estão envolvidos dentro do processo de produção. Eles não têm acesso ao mercado para adquirir outros produtos ou serviços, senão aqueles do ambiente do trabalho deles. Todas as partes da organização são operações. A função marketing pode ser vista como um sistema input, transformação, output. Ela recebe input, que é a informação do mercado, dos funcionários, computadores, etc. Ela transforma informações em outputs, que é o plano de marketing, propaganda e etc. Distinção entre dois significados de produção: produção como função, produção como atividade. A produção como função, ela significa a parte da organização que produz os bens e serviços para os consumidores externos da organização. A produção como atividade significa qualquer transformação de recurso de input para produzir bens e serviços para clientes internos e externos. Processos de negócio quer dizer desmembrar uma operação produtiva em suas microoperações, constituintes, ajudando a demonstrar como a administração da produção se aplica a todas as partes da organização, tanto as funções centrais como de suporte, e ajudando também a manter o foco nas melhorias localizadas. Proteção da produção. Ela pode ser uma proteção física, que é manter estoque de recursos, sejam esses inputs para os processos de transformação, em outputs. Proteção organizacional, que seria alocar as responsabilidades das várias funções da organização, de modo que a função produção seja protegida do ambiente externo por elas. Nós temos aí os tipos de operações de produção que são demonstrados em 4 Vs. Dimensão volume, que é sistematização do trabalho pela qual os procedimentos padrões estão estabelecidos de como o trabalho deve ser realizado. Então, olha aí um exemplo de como é a organização do trabalho da McDonald's. McDonald's, ela tem a matéria-prima, a entrada da matéria-prima, que ela é padrão, a montagem do sanduíche, que ela é padronizada, os sanduíches, quando eles são dispensados para a venda de acordo com o pedido do cliente e a entrega para esse cliente. Então, ele segue um padrão, uma rotina de acordo com a sistematização do trabalho. Isso é a dimensão volume. Com relação à dimensão variedade, oferecer variedade de produtos e serviços impacta diretamente nos custos. Contudo, é possível atender às necessidades específicas dos consumidores. Então, nós temos a opção de andar de táxi ou de andar de ônibus. Então, essa variedade de opção, ela vai impactar diretamente no custo. Contudo, de acordo com a necessidade do consumidor, ele vai optar por um tipo de produto ou serviço de acordo com a sua necessidade. Dimensão variação. Essa dimensão está relacionada à utilização de recursos. A implicação de variação nos níveis de demanda gera uma operação mudança na capacidade. Por exemplo, um resort em alta temporada, ele vai estar com uma variação de maior utilização, enquanto que em baixa temporada a variação vai ser de pouca utilização ou quase nenhuma. Então, essa dimensão variação, ela vai estar relacionada aos níveis de demanda, que vão impactar na mudança da capacidade. Dimensão visibilidade. É uma dimensão visivelmente mais difícil de considerar. Significa quanto das atividades de uma operação é percebido pelo consumidor ou quanto a operação é exposto ao consumidor, quanto dela que o consumidor percebe, né? Operações de alto contato com o cliente exigem funcionários com boa habilidade interpessoal. Então, quando você faz a compra pela internet, você não tem um contato direto com o consumidor. Então, não há uma exposição com o consumidor. Já em loja física, o contato com o consumidor ele é maior, gerando então uma visibilidade.
Então, a visibilidade, ela depende do meio utilizado para realizar a atividade, por exemplo, de venda de um determinado produto. Então, as implicações dos 4 Vs na produção. Todas as 4 dimensões possuem implicações para o custo de criação de produtos e serviços. Então, de forma simples, alto volume, baixa variedade, baixa variação e baixa visibilidade com relação ao contato com o consumidor ajudam a manter os custos de processamento baixo. De forma inversa, o baixo volume, a alta variedade, a alta variação e alta visibilidade com o consumidor geralmente carregam algum tipo de penalidade em custo para a produção. A posição de uma operação nas 4 dimensões é determinada pela demanda do mercado este que a empresa está servindo. As atividades da administração da produção está relacionada com a responsabilidade que os gerentes de produção têm com todas as atividades da organização, contribuindo para uma produção efetiva desses bens e serviços. Então, eles têm uma responsabilidade direta por algumas atividades e indireta por outras atividades, e uma responsabilidade ampla para reagir aos diferentes desafios que surgem dentro da administração da produção. As responsabilidades diretas da administração da produção podem ser entendidas em relação aos objetivos estratégicos da produção, objetivos de desempenho dessa produção, que são eles, por exemplo, qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo. Desenvolvimento de uma estratégia de produção para a organização, que está relacionado ao conjunto de objetivos gerais que possam orientar a tomada de decisão. Projetos dos produtos está relacionado a serviços e processos de produção, definição da forma física, do aspecto e composição física dos produtos, serviços e processos. Quanto ao planejamento e controle da produção, está relacionado a decidir sobre o melhor emprego dos recursos de produção, assegurando a execução do que foi previsto. Quanto à melhoria do desempenho da produção, está relacionada à responsabilidade permanente da produção, evitando erros, prevenindo falhas e enfrentando esses erros e falhas quando eles ocorrem. A responsabilidade indireta da administração da produção está relacionada ao entendimento dos impactos dos planos propaganda ou marketing na produção, deixando claro para os gestores, os gerentes de marketing, o que podem fazer e o que não podem em função da demanda do mercado. Por exemplo, desenvolver melhor os relacionamentos entre produção e outras funções da empresa, certificando de que as funções de apoio compreendem as necessidades de produção, colaborando em satisfazer. Quanto às responsabilidades amplas da administração de produção, que são questões importantes para o século XXI, nós temos globalização, que está diretamente ligada a como lidar com esse conjunto expandido de oportunidades. Então, hoje não existe mais um limite físico para você estar vendendo o seu produto ou serviço. As pessoas não precisam estar ligadas a você no mesmo local. Em qualquer local, elas podem estar adquirindo seus produtos ou serviços. Proteção ambiental. Como promover o equilíbrio entre responsabilidade ambiental e fatores econômicos? É a questão das empresas se preocuparem com a responsabilidade na proteção ambiental, fazer com que haja uma preservação, porque os fatores ambientais, eles vão fazer com que as empresas, elas prosperem também, elas tenham condições de manter sua produtividade e relacionar esses fatores econômicos, até que ponto vale a pena valorizar um ou outro, Qual é a responsabilidade da empresa? Responsabilidade social. Como gerar empregadores responsáveis e bons vizinhos? É a preocupação de como a empresa vai se colocar para a sociedade, como que ela vai ser vista, como que ela vai agir e quais são os retornos que ela vai dar em relação àquilo que ela produz, sua responsabilidade em relação aos aspectos sociais.
Consciência tecnológica. Quais os impactos da internet nos tipos de operações? Então, essa consciência é importante, principalmente com relação ao consumidor que vai estar consumindo esse tipo de produto. Quais são as operações seguras? Como você vai garantir a segurança? Como você vai garantir a credibilidade daquilo que está sendo informado? Então, essa consciência tecnológica e a capacidade das pessoas de interagirem com esse recurso também. Gestão do conhecimento. O conhecimento é adquirido por meio da experiência. Experiência por meio da atividade e atividade, que é o fazer as coisas, do que trata a produção. Então, o conhecimento ele vai sendo adquirido com a prática. Então, quanto maior a prática, maior o nível de conhecimento em relação ao que se faz. Todas essas responsabilidades amplas, elas representam desafios consideráveis para os gerentes de produção modernos, assim como os desafios mais óbvios de melhorar a forma como produzem e fornecem os produtos e serviços. Aí nós temos o modelo de administração da produção, que é aquele modelo geral que ele trata dos recursos de entrada, que são os inputs, o processo de transformação que envolve a administração de produção e as saídas dos produtos que constituem, o objetivo final da empresa, os outputs.